TV Alagoas News, aqui na Paróquia de Senhora Santana, com o Padre Jaciel, para falarmos um pouco sobre as atividades do tempo quaresmal, que deu início na última quarta-feira com a Santa Missa de Cinzas. Padre, o que é a Quaresma e o que significa para a Igreja? Como já foi dito, nós iniciamos na última quarta-feira o tempo quaresmal e para toda a Igreja é um tempo de preparação. Nós estamos nos preparando para a celebração da Páscoa, que nos faz celebrar, nos faz viver essa experiência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa de Cristo é o centro, não só para a Quaresma, mas para todo o ano litúrgico da Igreja. Então, celebrando a ressurreição do Senhor, nós também celebramos a vida nova que o Senhor nos deu, sobretudo pelo sacramento do batismo. Então, a Páscoa está ligada diretamente com o sacramento do batismo. Tanto é que, no início da Igreja, os batismos aconteciam só na Páscoa, porque celebrava a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos que eram batizados. Eram sepultados com Cristo, na morte de Cristo, e ressuscitavam com Cristo para uma vida nova, como nos lembra o apóstolo São Paulo. Então, dessa celebração inicial dos novos batizados, os novos cristãos, se começou a fazer uma preparação não só para quem ia se batizar, mas para que os cristãos, os já batizados, pudessem se preparar para renovar a fé diante de nosso Senhor, renovar o seu sim, seu compromisso de cristão com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Quaresma, que se iniciou primeiramente para preparar homens e mulheres para o batismo, para se tornarem cristãos pelo batismo, também se estendeu para a Igreja toda. Então, hoje, não só os catecúmenos, os que estão se preparando para o batismo, fazem a Quaresma, mas todos os cristãos, porque nós entendemos que, já batizados, já ressuscitados com Cristo para uma vida nova, nós precisamos ainda nos converter um pouco mais. Então, por isso que o convite da Quaresma é, de um modo geral, a conversão, a mudança de mentalidade, de desejos de coração e, consequentemente, mudança de vida. Então, para todos nós, a Igreja toda, catecúmenos que vão ser batizados e nós, já batizados, já cristãos, fazemos esse percurso de 40 dias, as 5 semanas quaresmais, mais a Semana Santa, até a Quinta-feira Santa, esse percurso de revisão de vida, de fazer um bom exame de consciência, de nos colocarmos diante de Deus para ver em cada um ver dentro de si mesmo que pode ser mudado, ser melhorado, para que, chegando à Páscoa, nós possamos renovar nossas promessas batismais com um coração sincero, não ser só uma renovação de palavras, de boca para fora, mas ser de fato uma renovação e um compromisso reassumido diante de Deus com o coração, com a vida, com o desejo de emendar alguma coisa que precisa ser arrumada para que de fato a ressurreição de Jesus em nossa vida não seja só algo exterior, mas seja algo que de fato modifique o nosso coração, o nosso interior totalmente. Padre, e o que é necessário para fazer uma boa Quaresma? Na quarta-feira de cinzas, na celebração que marca o início da Quaresma, nosso Senhor no Evangelho nos apresenta as 3 armas, por assim dizer, para empreendermos esse combate espiritual que é a caminhada quaresmal. A oração, o jejum e a esmola. Oração, primeiramente, Quaresma é um tempo de rezar mais. Se todo o tempo o cristão é chamado a rezar, na Quaresma ainda mais. Então, o cristão, o católico que quer fazer uma boa Quaresma, deve intensificar as orações. Se eu já rezo comumente, na Quaresma devo rezar ainda mais. Sobretudo, ouvindo mais a palavra de Deus. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, na sua mensagem para a Quaresma, deixou isso muito claro. Ele nos pediu para que nós escutássemos mais a palavra de Deus. Fosse um tempo de ouvir mais e falar menos. Exercitar a virtude do silêncio, ter esse cuidado mais de silenciar palavras ofensivas, palavras que machucam, que ferem o outro, que denigrem a imagem do outro. Então, silenciar mais, sobretudo, palavras que podem ofender e aguçar mais o sentido da escuta, sobretudo da palavra de Deus. Então, um conselho, na oração, ter o contato com a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada. Seria muito bom cada cristão ter o compromisso de ler pelo menos um livro da Bíblia no tempo quaresmal. Eu até indiquei, na quarta-feira de cinzas, o livro do profeta Ezequiel, como sugestão. Cada cristão é livre para escolher o livro que quiser, mas fica a sugestão de lermos na Quaresma o livro do profeta Ezequiel,
2 capítulos por dia, nós chegaremos à Semana Santa com todo esse livro, não só lido, mas meditado, né? Buscar colher dali, da palavra de Deus, alguma palavra para a vida, né? Para ajudar no caminho de conversão. Então, a primeira coisa, a oração. A segunda, o jejum, que nós podemos traduzir como penitência. Fazer uma penitência na quaresma, é um tempo penitencial de verdade. Existe a abstinência de carne, o jejum propriamente dito, mas qualquer outra penitência, né? Eu deixar de lado alguma coisa que me é cara, mas que eu posso passar sem ela, né? Abdicar dela em prol de um crescimento espiritual, né? De dominar os desejos do coração. Quando eu abdico de alguma coisa, seja de alimento ou rede social, alguma coisa que eu queira abrir mão, eu estou dizendo para mim mesmo, com a força de Deus, que eu posso dominar muitas coisas em mim, né? Até os maus desejos, más inclinações. Eu consigo dominar se eu me abro à ação da graça de Deus na minha vida. A terceira coisa, esmola, que nós traduzimos também por caridade fraterna. É um tempo de olharmos mais ainda para o irmão. Se nós, como cristãos, já temos que enxergar no outro a pessoa de Cristo, na quaresma ainda mais. Olhar para os mais necessitados com um olhar de mais caridade, de misericórdia, e não só do ponto de vista material, né? Sim, materialmente falando, ajudando alguém com um alimento, um remédio, uma ajuda financeira, mas não só, espiritualmente também, né? Vendo alguém que precisa, às vezes, de uma palavra amiga, alguém que precisa ser escutado, né? Pessoas que têm muitas angústias no coração e não encontram alguém para se abrir, para, né, falar de seus anseios de vida. Então, ter esse cuidado também com o próximo, de ouvir mais, dar uma palavra de esperança para alguém, chamar alguém para a caminhada cristã, né? Às vezes um parente, um amigo que está muito distante da igreja, quem sabe um convite seu para que ele venha nessa quaresma a uma missa, a buscar uma confissão. Às vezes falta só essa palavra de incentivo para alguém buscar um caminho de conversão. É uma caridade, é um olhar para o que o irmão precisa nessa caminhada cristã também. Então, as três coisas, eu creio que são fundamentais no tempo quaresmal: a oração, a penitência e a caridade fraterna. O senhor acredita que a quaresma ela pode ajudar na saúde mental e emocional das pessoas? Eu acredito que sim, porque nós, como homens e mulheres, formamos um todo, né? Nós temos as dimensões física, corpórea, por assim dizer, dimensão psicológica, né? da alma, da ânima que existe dentro de cada um de nós, que somos nós, e também a dimensão espiritual. Nós dividimos, né, o homem, digamos assim, nessas seções, por assim dizer, mas formamos um todo, né? Então, tudo está interligado, né? Aquilo que nós fazemos para o crescimento espiritual também reflete em nossa vida física e nossa vida de psique, né? A nossa psicologia. Então, com certeza, a quaresma, esse caminho de luta espiritual, também nos ajuda, nos fortalece em nossa vida psicológica, com certeza, né? Nossos anseios, né? As depressões que atingem tanto nossa gente nos tempos de hoje, né? São duas grandes dificuldades, digamos assim, que afetam o ser humano nos nossos tempos: a depressão e a ansiedade, com as quais nós conseguimos lidar, podemos conviver com elas, né? Se conseguimos ter esse acompanhamento, né, do ponto de vista médico, né, de um profissional da área, psicólogo ou psiquiatra, mas também com a caminhada espiritual. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que nos procuram para a confissão, para uma conversa, que passam por essas situações de vida, que o acompanhamento profissional é muito importante, né? Não se deve abdicar disso, mas, em primeiro lugar, a vida espiritual, a vida de fé, de oração, de estar buscando a Deus, né? E a própria medicina já nos orienta em relação a isso, né? Até mesmo as doenças físicas podem ser auxiliadas quando alguém tem a sua fé e sabe se sustentar na presença de Deus na sua vida, né? Então, com certeza, para a nossa caminhada, né, como um todo, a quaresma vem para nos ajudar, para nos fazer entender que nós somos pessoas amadas e queridas diante de Deus, e Deus nos dá mais uma oportunidade de buscarmos a Ele e nos convertermos ainda mais. Padre, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e moradia. Todo ano, na quaresma, a igreja aqui no Brasil, através da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos faz meditar um tema ligado à caridade, né? Se um dos pontos da quaresma é caridade, então um olhar mais concreto, né? Esse ano, essa campanha da fraternidade nos faz refletir sobre a moradia, que no Brasil ainda é muito precária, já que muitos brasileiros não têm nem onde morar. Então, nos fazer olhar com um olhar de mais caridade e fraternidade para o próximo, sobretudo
nessa área bem concreta. E nos apresenta o lema, que é retirado do capítulo 1 de São João, versículo 14. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Ele veio morar entre nós, armou a sua tenda no meio de nós. Quis ter uma casa, né, entre a humanidade, para nos fazer entender que não temos aqui casa definitiva, né? Nossa morada definitiva é o céu, é junto de Deus, mas enquanto estamos nessa travessia aqui nesse mundo, um teto digno para cada ser humano, né, é o que há de mínimo, né? Assim, não é o básico para o ser humano ter uma vida digna, ter seu trabalho, né, seu sustento, sua moradia. Então, olhar com esse olhar mais concreto para aqueles que precisam de nossa ajuda nessa caminhada aqui nesse mundo. Fica aqui, então, as orientações do Padre Jaciel para esse tempo quaresmal. Padre, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final? Só agradecer a vocês, né, pela oportunidade e pelo espaço também, para que possamos chegar mais ainda aos lares dos nossos irmãos que estão também conosco nessa caminhada quaresmal, e desejamos a todos uma abençoada quaresma, né, que façamos de verdade esse tempo com um coração contrito, humilde diante de Deus, para que de fato seja uma quaresma não só com práticas exteriores, que são importantíssimas, mas que essas práticas exteriores brotem de um coração que quer de fato ter uma mudança verdadeira e voltem para o nosso coração com frutos de verdade, de mudança, de conversão, de santificação. Então, a vocês que nos acompanham, uma abençoada quaresma, que Deus os abençoe abundantemente. Para a TV Alagoas News, reportagem Dani Carvalho.